Dando continuidade aos nossos exercícios, nossas curiosidades na matemática, essa questão eu deixei para você dar uma olhada, eu acredito que resolveram. Vamos checar o resultado. Bem interessante, diz assim: uma empresa deve enlatar uma mistura de amendoim, castanha do caju e castanha do Pará. Sabendo que o quilo de amendoim é R$5, o da castanha de caju é R$20 e o quilo de castanha do Pará é R$16. Cada lado deve conter meio quilo de mistura e o custo total dos ingredientes de cada lado deve ser de R$5,75. Além disso, a quantidade de castanha de caju em cada lata deve ser igual a 1/3 da soma das outras duas. As quantidades de amendoim, castanha de caju e castanha do Pará em cada lata dessa mistura são respectivamente. Então vamos pegar os dados. Ora, o amendoim você vai pagar R$5 por quilo. A castanha você vai pagar R$20. E a castanha do Pará você paga R$16. A nossa lata, ela deve ter, primeiro, meio quilo. Isso equivale a 500 gramas. O preço é de R$5,75. E a castanha, a quantidade de castanha é 1/3 da quantidade de amendoim mais castanha do Pará. Refazendo isso aqui, amendoim mais castanha do Pará, na realidade é 3C. Então vamos à primeira equação. Ó, isso aqui já está em a primeira equaçãozinha. Ora, o que eu tenho aqui? Se nós jogarmos, juntando tudo, amendoim mais a castanha do Pará mais a castanha do caju, vai dar 500 gramas. Ok? Nós sabemos que isso aqui é 3C, né, pela condição imposta no problema. Então isso é igual a 500. Certo? Isso é igual a 500. Pronto. Então, nós temos aqui 500. Tecnologia. 4C é igual a 500. Então, nós temos que C é igual a 500 dividido por 4. Então, C é igual a 125 gramas. Cuidado. Aqui a quantidade de castanha de caju é de 125 gramas. Agora vamos à segunda parte da questão. Então, lembre. Ó, eu tenho aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos, lembre, nós temos 500 gramas e nós temos ao preço de R$5,75. Pronto. Só que essas 500 gramas, castanha, é 125 gramas. Então implica que o restante, amendoim mais castanha do Pará, é 500 tirando 125. Dá exatamente 375 gramas. Cuidado, 375 gramas. Agora vamos verificar preço. Ora, das 125 gramas, tá certo? Lembre, 1 quilo é R$20. Tá certo? É R$20. 1 quilo é R$20. Como nós temos 125 gramas, tá certo? Uma regrazinha de 3. 125 gramas é X. Se você observar, isso representa 1/8. Então, 1/8 seria R$2,50. Ora, 2,50. Se o todo é 5,75, se eu tirar 2,50, na realidade, esses dois aqui, o custo na lata é de 3, certo? 3,25. Agora vamos escrever as equações referente a esses dados. Então vamos lá. Primeiro, nós temos a unidade. Então, em termos de dinheiro, se eu tenho uma certa quantidade, lembre, amendoim, 1 quilo, ele é, na realidade,
amendoim? 5 reais. Então, se eu pego uma certa quantidade, então vai ficar amendoim vezes 5, que é o valor, mais, é questão de Pará vezes, tá certo? 16, isso aqui em termos de dinheiro dá 3,25. Lembre, eu estou usando isso em quilo, quantidade em quilo, não é a quantidade em gramas. Aqui eu tenho A mais P, 375 gramas, passa a ser 0,375, que é a unidade de quilo. Para resolver esse sistema, uma técnicazinha, vamos multiplicar isso aqui por menos 5. Então eu tenho, para preparar o sistema, então, por menos 5. Então eu tenho, vamos lá, eu tenho 5A mais 16P é igual a 3,25. Se eu multiplicar por 5, menos 5A, menos 5P, tá certo? 5A menos 5P. Aqui multiplica por 5. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 5, 35, 38. Ó, 5 vezes 5, 25. Ó, 5 vezes 5, 25, vão 2. 7 vezes 5, 35, 2, 37, vai 3. 3 vezes 5, 15, 18. Duas casas decimais, então dá 1. Se nós somarmos, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Vou me livrar desse rapazinho. Aqui vai ficar 11P. E aqui simplificando, como esse rapazinho aqui é negativo, então vai ficar 5 para 10 dá 5, vai 1. 7, 1, 8 para 15, 7. Vai 1, 9 para 12, 13, vai 1, 2, para 3, então dá 1,375. Então P dá 1,375, certo? Dividido por 11. Facilitando as contas, para ganhar tempo, isso aqui é 0,125. Pronto, lembre, grama, não. Isso aqui, grama, não. Isso aqui é quilo. Fração, decimal. Então, isso aqui é quilo. Ok. Então, agora vamos o que não interessa. Amendoim, castanha e castanha do Pará. Castanha do Pará é 125 gramas, fazendo a transformação, multiplicando por 1000. Castanha é 125 gramas, castanha de caju. Ora, como a soma é 500 gramas, 125, 250. Então, aqui nós temos, está faltando quanto? 250 gramas. Então, na realidade, a minha resposta, ele pergunta, minha resposta é A de alegria. 250 para o amendoim, 125 para a castanha de caju, 125 para a castanha do Pará. Pronto, certo? Questão de número 9, item correto, item A. Questão de número 10. Paulo pagou R$70 por uma calça. Logo depois, uma outra loja comprou mais algumas calças, se endividou todinho nesse Natal, viu? Comprou mais algumas calças pelo preço unitário de R$55. Se o preço médio de todas as calças compradas é de R$60, então, o número total de calças compradas por Paulo é, problemazinho de quem? De média. Média aritmética. Então, veja aqui, 70 mais N vezes 55, dividido pelo total de calças. 1 mais N. Isso a média tem que dar quem? Tem que dar 60. Simplificando, multiplicando em cruz, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 60 mais 60N é igual, ó, produto dos meios, igual para os extremos. 70 mais 55N. Deslocando, o que é que nós temos? 60N menos 55N é igual a 70 menos 60. Então, nós temos
Aqui nós temos 5n é igual a 10. Então, n é igual a 2. Pronto, item correto. C de casa. Opa, C de casa não. Olha o que ele pergunta. O número total de calças compradas por Paulo. Ora, Paulo comprou uma calça, depois duas. Então, total, na realidade, total de calças são o quê? Uma mais duas. Então, 3 calças. O item correto é o item A. Cuidado na conclusão da questão. Não se precipite, tá certo? Então, vamos ver agora a questão de número 11. Pedro dá a Mateus tantos reais quanto Mateus possui. Em seguida, Mateus dá a Pedro tantos reais quanto Pedro possui. Por fim, cada um termina com 12 reais. Quantos reais cada um possui no início? Então, vamos ver aqui. Eu tenho, então imagine, Pedro e Mateus, X e Y. Pedro dá a Mateus tantos reais quanto Mateus possui. Então, Pedro vai ficar Mateus, certo? Então, Pedro e Mateus. Então, vamos ver aqui, vamos organizar um pouquinho. Pedro e Mateus. Pedro dá a Mateus tantos reais quanto Mateus possui. Se Mateus possui Y, então Pedro vai tirar Y daqui. E aqui vai ficar Y mais Y. Ok? Na realidade, isso aqui fica com quem? Com 2Y. Pronto. Primeira etapa. Pedro dá a Mateus tantos reais quanto Mateus possui. Em seguida, Pedro dá tantos reais a Pedro possui. Aí ele diz, Mateus dá a Pedro, ele possui X menos Y. Ele vai dar X menos Y. Então, isso aqui vai ficar quem? 2X menos 2Y. Tá certo? Sai daqui. Isso aqui vai ficar com quem? Preste atenção, olha aqui, cuidado. Eu tenho 2y, eu vou tirar quem? X menos y. X menos y. Então, isso aqui vai ficar, ok? Então, organizar isso aqui direitinho, para não ficar tão coisa feia. Então, vamos ver aqui. O que vai acontecer? Ele tinha 2y. Ele deu a Pedro x menos y, então menos x menos y. Então, ele vai ficar exatamente com 3y menos x. Pronto. Então, o que o nosso amigo disse? Eles vão ficar com a mesma quantidade. Então, isso aqui vai ficar com 12, isso aqui vai ficar com 12. Então, o que nós temos? Um sistemazinho. 2x menos 2y, isso é igual a 12. 3y menos x, isso é igual a 12. Então, resolvendo o sistema, certo? Simplifica um pouquinho por 2, aí eu vou ter, então vamos ver, simplificando um pouquinho, fica x menos y igual a 6. 3x, não, 3y, aqui é 3y, cuidado. 3y menos x é igual a 12. Se nós somarmos, o que nós vamos ter? Se nós somarmos, isso aqui elimina, vai ficar 2y, certo? Isso aqui fica 2y, 3y menos 2y, igual a 18. Então, y, na realidade, 18 por 2 é 9. Se y é 9, eu sei que x menos 9 é igual a 6. Então, x, passa para o outro lado, 9, 6, 15. Então, implica que o nosso amigo y, que é Mateus, tem 9, e o nosso amigo Pedro, que é x, tem 15. Então, implica que Mateus possui 9 e Pedro 15. C de caso, item correto. Mateus possui 9, pronto, Mateus possui 9 e Pedro possui 15. Pronto, item correto, C de casa, C de correto, C de coisas, tá certo? Na continuação das questões, né, curiosidades, né? A questão de número 12 é bem interessante. Vamos ler juntos.
uma regateira vende a uma primeira pessoa a metade de suas laranjas, mais a metade de uma. Fuf! A uma segunda, a metade do resto, mais a metade de uma laranja. E assim a uma terceira. Depois do que fez, ficou com 2 laranjas. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu tenho, preste atenção, o que é que nós temos aqui? Eu vou chamar de L a quantidade de laranjas. Então a primeira pessoa, o que diz a primeira pessoa? Ela vende a metade de L mais meia laranja. Ela fica, restou, lembre, restou a metade de L menos meia laranja. Meia laranja. Isso aqui, uma dica, uma curiosidade, chama isso aqui de X. É como se a pessoa chegasse na segunda, para vender, como se ela chegasse na segunda pessoa com X. Então, a segunda pessoa, ela vai vender a metade de X mais meia laranja. Então, ela vai ficar com a metade de X menos meia laranja. De novo, chama isso aqui de Y. Terceira pessoa, ela vai vender, como se a pessoa chegasse com Y, ela vai vender a metade de Y mais meia laranja. Então, o que restou? A metade de Y menos meia laranja. Só que isso aqui é o final. Ele diz na questão que a nossa amiga, ó, ficam 2 laranjas. Então, isso aqui é igual a 2. Pronto. Daqui, é o segredo. Calcula o valor de Y, vem para cá, calcula o valor de X, vem para cá, calcula o valor de L. Então, nós temos, vamos lá. 1/2, certo? 1/2, olha aqui. Nessa expressão, 1/2 de Y, então nós temos 1/2 de Y menos 1/2, isso é igual a 2. Se nós tirarmos o mínimo, eu vou ter, então pronto, tirar o mínimo muito comum. Então eu tenho Y menos 1, aqui igual a 4. 2 por 1, 2 vezes 2, 4. Então fica aqui Y é igual a 5. Ora, nós sabemos na segunda parte que nós temos 1/2 de X menos 1/2 é igual a Y, que é igual a 5. Então, tirando o mínimo, mesmo jeito, tirando o mínimo que é 2, eu tenho X menos 1 é igual a 10. Certo? Ó, tiro o mínimo. 2 por 1, 10. Então, X menos 1 é igual a 10. X é igual a 11. Pronto. Ora, nós temos a metade, a outra relação, metade de laranja, menos meio, é igual a X, que é 11. Tirando o mínimo, que é 2, dá L menos 1, é igual a 22. Então, L é igual a 23. Pronto. Então, na realidade, a primeira pessoa, ela tinha 23 laranjas. Não precisa ir muito longe para ter a resposta. A regateira vendeu 21 laranjas. Pronto. Ela tinha, presta atenção, ela tinha 23 laranjas. Ok? Tinha 23. Se sobraram 2, então ela vendeu 21 laranjas. Ok? Item correto, item E. Certo? A questão de número 3. Então, a questão número 3 diz assim, questão super interessante. Uma senhora tinha entre 30 e 40 ações de uma empresa para dividir igualmente entre todos os seus netos. Num ano, quando tinha 3 netos, se a partilha fosse feita, deixaria uma ação sobrando. No ano seguinte, nasceu mais um neto. E ao dividir igualmente entre os 4 netos, o mesmo número de ações, ela observou que sobrariam 3 ações. Nesta última situação, quantas ações receberá cada neto? Então, cuidado. Tem que estar entre 30 e 40. Lembrando
que eu tenho que pegar os múltiplos de 3 em 30 e 40. Então, 30, 33, certo? Lembra, múltiplo de 3, 30, 33, certo? 36 e 39. Mas pacífico, mas por que 30? Porque não sobra 1. Então, na realidade, aqui é 31, na realidade isso aqui é o 34, na realidade isso aqui é o 37, na realidade isso aqui é a 40. Só que 40 ficou fora da condição. Então, eu vou verificar todos esses aqui, sobra 1. Não é problema. O meu problema é verificar quem com 4. Se eu pegar, hipótese, 37, dividir por 4, dá 4 vezes 9, 36. Para 37, 1. Então está fora. Isso aqui está fora. Ok? Isso aqui está fora. Se pegarmos 34, dividir por 4, dá 8 vezes 4, 32. Então sobra quem? Sobra 2. Então está fora. Porque tem que sobrar 4. Se eu pegar 31, dividir por 4, dá 7 vezes 4, 28. 7 vezes 4, 28. Para 31, 13. Então está aqui, ó. Olha aqui o segredo da questão. Sobraram quem? 3 ações. Então, na realidade, o nosso rapaz recebeu quantas ações recebeu cada neto? Dos 4 netos, nessa última situação. Então, B de bola, cada neto recebeu quem? 7 ações. Questãozinha só de curiosidade, viu? Então, nós temos aqui, refazendo, várias questões de estilo de perseguição. Uma lebre está a 90 metros na frente de um cão, certo? Ela está a 90 metros na frente de um cão. Ela persegue. Enquanto a lebre percorre 18 metros, o cão percorre 20 metros. Quantos metros deverá percorrer o cão para alcançar a lebre? Questão bem simplesinha. Então, vamos lá de novo. Ó, aqui. Eu tenho o cão e eu tenho a lebre, certo? Então, cão de raça, certo? E aqui nós temos a lebre. Bem gordinho, pronto. Ele diz que a lebre está a 90 metros na frente de um cão que persegue. Quanto que a lebre dá? 18. Ó, 18 metros, o cão percorre 20 metros. Então, 20 metros, 20 metros. Então, aqui fica bem mais simples a questão. A diferença, né? A diferença, se você fizer 20 menos 18, então dá quem? 2 metros. Então, se eu pegar, presta atenção, se eu pegar 90, certo? 2 metros, então cada. Se eu pegar 90 dividir por 2, né, para saber quantos espaços, 90 dividido por 2 dá 45. Lembre, 45 intervalos. Aí o que é que o nosso amigo pergunta? Tá certo? Ele pergunta, quantos metros deverá percorrer o cão para alcançar a lebre? Então ele tem, cada vez que ele anda 20 metros. Então são 45 intervalos. Então 45 vezes 20 dá exatamente a questão de número 14, dá 900 metros. Entender de dado. Tá certo? Lembre, é bem simples. Você poderia fazer daquele estilo daquelas outras, mas não há necessidade. É só entender como é que funciona. Então lembre, olha, eu tenho 90 metros de distância de um para outro. O que a gente chama de aproximação, tá certo? Cada vez que o cachorro dá um pulo, ele anda 20 metros. A lebre anda quem? 18. Então ele ganha 2 metros. Lembre, ele tem que tirar esses 90, presta atenção, cada 2 metros. Então se você divide 90 por 2, então dão 45 intervalos. Então 45 intervalos. Então ele deu 20, cada intervalo é 20 dá 20 metros. Então ao todo dá 900 metros. Então vamos ver agora a questão de número 15.
mais uma curiosidade, certo? Em seu sítio, Pedro tem vacas e galinhas, num total de 75 cabeças e 200 patas. Vacas, certo? Nosso amigo tem vacas, certo? E galinhas. Pronto. Pronto. Vaca e galinhas. Pronto. Eita, mas tá parecendo um peru essa vaca, viu? Pronto. Tem vaca e galinhas. Tá bom demais. Desenhista eu ainda não sou, mas você. Pronto. Lembre, isso aqui, cada tem 4 patas. Lembre, tem 4 patas e uma cabeça. Aqui tem 2 patas e uma cabeça. Em seu sítio, Pedro tem vacas e galinhas. Então, lembre, vaca e galinhas. Vamos escrever um sistema. Sistemazinho, com toda a informação com mais segurança. Certo? Em seu sítio, Pedro tem vacas e galinhas, um total de 75 cabeças. Então, vamos lá, 75 cabeças. Quantidade das vacas, mais galinhas, quantidade de cabeças, dá 75. Vaca mais galinha dá 75. E 20 patas. Ora, cada vaca, ela contribui com 4 patas. Certo? E cada galinha contribui com 2 patas. Então, vacas. Então, 4 vezes a quantidade de vacas, mais 2 vezes a quantidade de galinhas. Isso, ao todo, nós temos 200 patas. Ok? Então, lembre. Ok, esse tipo de questão, ela é idêntica àquela questão no estacionamento você tem carro e motos. Aí a quantidade de carros, a quantidade de pneus, tá certo? O raciocínio é o mesmo. Olha, lembre, a vaca, ela contribui com uma cabeça. A galinha, ela contribui com uma cabeça. Então você soma normal. O total de cabeça, a quantidade de vacas, mais a quantidade de galinhas, que é 75. A segunda parte, ele diz assim, a quantidade de cabeça é 200. A quantidade de patas são 200. Então vamos ver, a vaca, ela, olha lá, a vaca, ela contribui com 4 patas, ok? Ela contribui com 4 patas. A galinha, ela contribui só com 2 patas, ok? Montando o sistema, nós temos vaca mais galinha, 75, 4. Agora, lembre, isso aqui, cabeças. Isso aqui são as patas. Pronto. Como é que eu resolvi esse sistema? Um sistema bem simples. Pega a primeira, tá certo? Ou a segunda, você acha melhor, você pode simplificar a segunda, ou pode pegar a primeira e multiplicar logo por 2, ou você pode, lembre, a decisão é sua. Você faça da maneira que te sentir mais seguro, tá certo? Então vamos dividir, certo? Então vamos dividir ou multiplicar por 2. Então eu prefiro dividir, diminuir as contas. Se eu dividir por 2, eu tenho V mais G é igual a 75. Ok? Se eu dividir por 2, ou por menos 2, ou como achar melhor, então vamos fazer o seguinte, bem mais simples, tá certo? Aí aqui eu vou ter 2V mais G igual a 100. Pronto. Então, multiplicando por menos 1 a primeira, o que vai acontecer? Eu vou ter, ó, menos V, menos G, eu vou ter menos 75. Bem continha. Aí aqui eu tenho 2V mais G é igual a 100. Pronto. Somando membro a membro, o que que nós vamos ter? Certo? Nós temos, lembre, numa prova, o tempo é essencial. Tá certo? Nós temos que tempo? Ainda temos muito ou pouco, hein? Você fica perguntando.
Será que eu tenho muito tempo? Segurança. Ó, se eu simplificar, ó, faz o pitiozinho gostoso aqui, aí V é igual a quem? A 25. Pronto. Então, quantidade de vacas? 25 vacas. Se ao todo são 75 animais, então, tirando 25, dá 50. Então, implica que nós temos 25 vacas, tá certo? Nós temos 25 vacas, deixa eu ajeitar essa vaca aqui, tá vendo um chifrezinho aqui nela, pronto. Nós temos 25 vacas e 50 galinhas. Agora ele pergunta, quantas vacas existem no sítio? Resposta, item A, 25 vacas. Exercitem bastante, não esqueçam, exercitem bastante, muitas questões, tá certo? São questões interessantes. As curiosidades matemáticas são as questões mais exploradas em vestibulares, em concurso, no dia a dia de todos vocês, tá certo? Para você ensinar seu filho, tirar dúvida, não esqueçam. O objetivo de todos nós, foco, tem que lembrar, todo momento dizer a você mesmo, eu chegarei lá, com força, com dedicação, e sempre digo para você, eu vou passar, ok?